das Trevas, oi! Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Nossa analisante de hoje é uma influenciadora que usou suas batalhas para nos ensinar e dar valor ao que importa. Linda por dentro e por fora e dona de uma força que transcende o que tem explicação. Bem-vinda, Bruna Martinovic. Bruna, muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada, eu que tô feliz de estar aqui. Que bom que você decidiu começar a sua análise comigo. Você já faz análise? Já faço análise tem acho que 6 anos. Minha analista talvez esteja um pouco triste, Bia, desculpa. Acontece. Acontece. Geralmente, os analisantes que vêm aqui, eles acabam brigando com os analistas, enfim, mas tudo bem, a gente lida com isso. Me fala, como você tem estado? Vamos indo. Eu costumo brincar bem mais mal, mas vamos indo. É. Me fala por quê? Quem é você? Eu sou uma pessoa que vive com doenças crônicas, né? É disso que eu costumo falar na internet, né? Uhum. E então por isso que eu costumo fazer essa brincadeira do bem mais mal, né? E então aí eu venho de anos aí desse adoecimento. E eu brinco que é um mar, né? Viver no mar. Então, assim, a gente toma um caldo, volta, respira, toma um fôlego, de repente vem um caldo de novo. Mas é isso, nesse momento tô num caldo aí de um momento de atividade de doença, subida de corticoide, esse tipo de coisa. Tô nesse momento um pouco mais trabalhoso aí pra lidar com a doença, com a doença crônica, né? Mas a gente vai manejando, assim, acho que não... Eu até brinquei com a minha amiga que eu tô com os linfócitos baixíssimos, mas eu falei, surgiu esse convite pra estar aqui hoje, e eu falei assim, eu não vou deixar de viver isso, porque era uma coisa que ia me deixar muito feliz, então eu falei assim, cara, não vou deixar de viver esse momento, porque a doença tá aí, e eu não tenho uma perspectiva de viver sem ela. Eu brinco que eu não vou mudar de corpo. Então, como não dá pra mudar de corpo, eu tenho que aprender a viver com essas questões. Então, bora. Né? Então, pegamos o carro, viemos de Campinas. Que bom. E aqui estamos. Que legal, que bom. Me fala da sua infância. Eu quero entender quem era a Bruna pequenininha, assim. O que você quiser me contar sobre a sua infância. Foi uma infância tranquila, assim, né? Acho que meio família Doriana. Tem um irmão mais Existe, novo. então, menina? Cara, mas eu acho que é aquela coisa da pessoa que estudou psicanálise, da mãe suficientemente boa, do que dava pra transparecer, obviamente, pra criança, Claro. né? Depois a gente cresce e a gente fala, caraca, vocês não concordavam com tudo com relação à nossa criação? Depois foi muito interessante eu ter essas conversas com a minha mãe, assim, do tipo assim, eita, que você e o papai não concordavam com tudo? Porque não deixavam transparecer em momento nenhum. Olha que interessante. Ideia. Minha mãe, claro que não, mas a gente tinha um acordo de que essas conversas não aconteciam na frente de vocês, por exemplo. De que quando, né, a gente não chegava num acordo, na hora o outro falava, que ódio! Mas a conversa ia acontecer pra não dar tilt na cabeça de vocês ali, né? Então a gente tinha essa infância, até os perrengues financeiros, porque não foi uma fase financeira tranquila pros meus pais, mas a gente não tava sacando, assim. Então, na nossa cabeça, tava tudo maravilha, assim. Então foi uma infância... sabe aquela infância legal, com boas recordações, cresci num prédio que eu gostava, sabe? Eu tenho uma memória gostosa, assim, da minha infância, assim, de um tempo bom, sabe? É gostoso pensar na Bruna criança, assim. É isso, assim. Até depois, adolescência,
É interessante, assim, porque acho que meus pais fortaleceram muito, assim, e eu tenho um certo orgulho, assim, da Bruna adolescente. Eu tava com um amigo meu esse final de semana, que ele é meu amigo desde que a gente tem 9 anos, e aí ele até falou assim, nossa, porque ele tava falando assim, porque eu tô mais velho e eu não gosto mais de lugar badalado, não gosto mais de sair. Aí ele olhou pra mim, aí ele, nossa, você sempre foi essa pessoa. Eu falei, eu nunca gostei. Nunca gostei de bar, nunca gostei. E eu bancava isso adolescente. E eu não ia. E meus pais falavam, você não vai sair? Sai de casa, minha filha. E eu falava, não. Você não vai namorar? Eu falava, não quero. E por que você não queria? Eu não gostava, eu nunca gostei da muvuca, eu nunca gostei do lugar cheio, eu sempre tive um desconforto. Uhum. Sim, era simplesmente um não gostar, não me sentia confortável. Uhum. E eu bancava, e era engraçado isso, assim. E eu tinha essa coisa, assim, e é difícil um adolescente bancar ser diferente, né? Uhum. Então eu tenho certo orgulho de ter bancado ter sido diferente na adolescência. E aí eu às vezes encontro pessoas que eram da minha escola e aí falam, nossa, você é simpática agora, porque você era péssima na escola. Insuportável! Eu passava por grossa, né? Mas era só assim, tipo, ai, gente, vocês falavam pra sair, eu falava, não. Você estava sendo leal àquilo que você tinha vontade. Eu era tipo assim, não quero. Eu geralmente faço essa pergunta para quem vem aqui, mas agora eu acho que eu tenho a resposta. Que é algo, a diferença, o revés na vida, você banca maravilhosamente até hoje. Sim, Eu não? acho que sim, eu acho que isso vem fortalecendo. Acho que por um tempo foi mais difícil e eu acho que eu vivi, né? Eu vivi violência doméstica, né? E nesse momento da minha vida eu silenciei. Foi o momento de silêncio da minha vida, foi quando eu vivi o abuso e aonde eu achava que, poxa, minha vida foi tão legal até agora que tem que ter algum pepino, né? E aí eu pensava nisso, pô, minha infância foi de boa. A minha profissão me coloca perante situações de vida muito difíceis, né? Eu sou fono, mas eu trabalho na saúde pública. E aí eu vejo coisas que você fala assim, bom, você pode trabalhar na saúde privada e também ver situações muito difíceis, né? Quando você lida com pessoas, você acaba vendo vidas muito dolorosas, né? E aí eu ia vendo e falava, cara, minha vida foi muito tranquila, né? E aí quando eu comecei a viver essa situação de violência, eu falei, acho que o momento difícil chegou aí. Vou bancar, vou segurar, tá tudo bem. E aí eu achava que podia me silenciar. E me silenciei. E fui ficando, e fui apagando, e fui... E era muito louco, assim, né? Quando você vive violência doméstica, você silencia... o outro, ele te pega no detalhe, né? Então, eu dou um exemplo que era o cabelo atrás da orelha, né? Então, às vezes, colocava o cabelo atrás da orelha e ele vinha e fazia assim, isso te envelhece. Então, assim, o tirar o cabelo atrás da sua orelha era violento. Um gesto tão sutil, mas Né? violento. E quem tá vendo de fora não tem noção do tamanho daquele gesto. Porque não tem noção do significado, né? Exato. Dentro daquela dinâmica. Então, isso assim, e aí ele foi indo assim, se eu botasse um batom, ele não olhava no meu rosto. Se eu usasse calça larga, imagina, meu corpo não podia usar uma calça larga. Porque meu corpo era feio para usar calça larga. Mas aí ele falava, mas a fulana pode. E isso vai minando, né? E aí, assim, eu lembro de eu me achar horrorosa. Eu me achava feia. Uma mulher linda dessa. E eu me achava, assim... Então, aquilo foi acabando comigo, assim. E aí, é muito louco olhar para as fotos minhas daquela época, porque o meu olhar... É no olhar, assim. É um olhar vazio, assim.
É um olhar que atravessa, assim, na foto, é um olhar que atravessa, assim. E aí eu faço até um paralelo, assim. Esse adoecimento todo não é tão duro e tão sofrido quanto aqueles anos de violência. Não, não chega perto. Das piores dores que eu vivi, acordar da retirada do... Eu tirei todo o meu intestino grosso. A pior dor física que eu já vivi foi acordar dessa retirada. Não é tão ruim quanto essa violência psicológica, violência física que eu vivi com esse agressor. Porque eu acho que a sensação, assim, se fosse transpor para o físico, são quase como agulhadas contínuas que vão quebrando você por dentro a cada coisa que é dita, não dita. Tudo é uma questão. E você fica em estado constante de tensão, assim. O meu corpo era esse. Porque tudo era motivo para uma explosão, né? Então você fica... Aí eu lembro que eu já tinha saído, né, eu saí, morávamos juntos, né, e eu saí da casa com a minha roupa. Peguei minha roupa e aí tava na casa dos meus pais, e aí um dia meu pai pegou um caderno e colocou na mesa. E aí o barulho do caderno caindo na mesa, eu fiz assim, e eu pulei, e eu levantei na cama. Foi aí que eu vi o meu corpo, e aí eu fiz assim, eu falei, cara, é muito pior do que eu imaginei, sabe? Que eu vi, meu corpo gelou, assim. E eu já tava, sei lá, faz uns 3 dias que eu tinha saído do apartamento dele, né? Nossa, olha o nível de tensão. Então aí você vê que... E aí nisso eu vejo que tudo aquilo, né, que eu tinha, né, esse orgulho que eu tinha de ter sido essa adolescente que realmente que bancou e tal, eu fui uma mulher que ficou completamente fragilizada na mão dele. E que ele sim conseguiu tirar muita coisa de mim naqueles anos. E ele vai, essa construção desse relacionamento do agressor, da violência, vai sendo retirado aos poucos. Esvazia mesmo. A palavra é esvaziar. Ele te esvazia e ele vai tirando. E eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. E eles vão lá indo pouco a pouco. E é uma coisa que eu falo e eu acho importantíssimo que seja dito. Sim, Porque eu sei que tem mulheres nessa situação, e eu sei que tem mulheres que também passaram por isso. E... Aliás, difícil uma que não tenha passado. Pelo menos alguma... em algum momento grau da vida. E eu falo que é a gente pela gente, assim. Porque eles vão continuar fazendo. Ele tá aí. A verdade é essa. E é muito louco porque até hoje faz mais tempo que eu saí desse relacionamento do que eu estive. Eu fiquei 5 anos com ele. Mas faz mais tempo que eu saí disso. E ainda hoje eu me pego assim... E se ele ouvir? E há pouquíssimo tempo teve uma coisa de ele como se ele tivesse mandado recado pra mim. Se eu encontrar com ela, eu vou dar oi. Só agora, esse ano. O que também soa como uma espécie de ameaça. Que tem essa sutileza do cabelo que você tinha falado. Tem uma coisa, né, de querer estar presente, né? Essa coisa insuportável, assim, né? Então, eles vão continuar fazendo. Então, assim, ou a gente começa a falar, ou a gente começa a expor, né? Assim, a gente não... Eu falo, não tem dinheiro pra pagar processo, então não vou falar o nome de ninguém. Não precisa de nome. Não vamos estar, né? Não vamos estar fazendo isso. Mas, ou a gente começa a falar assim, olha, a gente passou por isso sim, o nome disso é abuso, o nome disso é violência. E ou a gente começa a falar, a gente começa a dar nome aos atos. Porque também dá responsabilidade, né? Exato. Pra quem fez. E, assim, eu não esqueço a primeira vez que eu falei assim, caraca, eu fui vítima de violência. E é muito doloroso falar que eu fui vítima. Nossa, é uma bosta. Não sei se você pode falar palavrão aqui. Pode. Mas é uma bosta falar que eu fui vítima. É muito esquisito. A gente tem o estereótipo da vítima. A gente tem um negócio... Né? E sim, eu fui vítima de abuso. Eu fui vítima de violência.
E a gente precisa também entender que esse estereótipo é tudo mentira. Uhum. Qualquer mulher tá sujeita a. E é o que você falou, é difícil uma mulher que não tenha passado por. E existe um perfil, inclusive, de mulheres que são muito fortes e que parecem muito fortes também. Então, assim, porque geralmente, né, quando a gente traça o perfil do abusador, pensando no perfil mais usual, ele não vai tirar de quem não tem. Então, ele vai tirar de quem se mostra grandioso. Entendeu? Sim. Então, assim. E não tem a ver com quem passa por isso, não tem a ver com a vítima, né? Sim. Então, assim, o perfil da pessoa sendo um ou outro é que nem a gente falar de um serial killer, o que faz ele escolher uma pessoa ou outra, né? Sim. No final das contas, é simplesmente o fato de ali ter vida. Sim. E o que fez ele, né? Foi quando eu adoeci, eu ainda tava com ele, né? Ele perdeu, assim. Foi. Na hora que eu enfraqueci, né? Pra ele foi um grande problema, assim. Isso que eu queria te perguntar. Porque agora que você falou que ainda estava com ele quando você adoeceu, eles não suportam que alguém fique doente. Não, foi com um eles. puta problema. Foi um puta problema. E aí eu também vi, eu falei, caraca, eu aqui, lascada. Quando eu precisei fazer a primeira cirurgia, eu em 2017 pra cá já fiz 9 cirurgias, né? E nessa primeira cirurgia que eu tive que fazer, ele foi pro Uruguai. E aí eu já tava em Campinas, eu já morava em Campinas nessa época. E aí a minha mãe foi pra ficar comigo, né? Minha mãe ficou no hospital. E aí eu lembro, outra coisa no corpo, assim, o alívio que foi, graças a Deus. E aí eu lembro de pensar, eu vou ter paz pra ficar doente. E aí foi essa frase, assim, pá, eu vou ter paz pra ficar doente. E aí eu pensei assim, bom, chegamos num ponto que isso aqui vai, eu vou ter que pular fora disso aqui. É quase como eu posso ficar doente agora. Que aí eu falei, aqui não vai dar certo, porque e aí? Aí foi meio foi pro concreto, né? Uhum. Nessa época eu não fazia análise ainda, mas aí veio pro meu concreto. Eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito nisso. Não consigo dar um jeito agora, mas eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. E aí minha mãe ficou comigo vários dias no hospital, e aí eu lembro que era um hospital péssimo lá em Campinas, e ela estava em reforma no hospital, uma confusão. E minha mãe ficou, gente, era uma coitada, uma poltrona. Ela ficou numa cadeira, não era uma cadeira, ela ficou numa cadeira 4 dias dormindo. Minha mãe não reclamou um dia. Ela foi reclamar depois, tipo, pô, tô toda cagada de dor e tal. Mas naqueles dias, o que ela reclamava era, tipo, pra resolver pra mim. Tipo, eu sou alérgica à carne de porco e me trouxeram uma bisteca suína. A minha mãe foi que nem um furacão naquele hospital pra resolver o negócio da bisteca e tal. Mas ela não foi reclamar pra trocar a cadeira dela. Uhum. Ela não foi reclamar pra... Não era essa a questão, né? Não, ela tava ali pra resolver os pepinos comigo. A gente teve problema com convênio, pra resolver, pra eu poder operar logo, parará. Então, assim, ela tava ali. E no mais, a gente tem uma coisa meio. Num humor meio esquisito, eu e ela, pra coisa ficar um pouco mais leve, sabe? A gente passou lá mesmo 3 dias meio rindo da situação, porque era, sabe, umas janelas que não fechava, sabe? Aquela coisa, porque era muito zoado ali. E a gente, naquela coisa meio familiar do hospital, assim, que era muito, muito antigo. E a gente meio, cara, aquela coisa meio rangendo, a gente ouvia as enfermeiras chegando, quem é aqui? E a gente. E, enfim, e a gente naquela situação, e eu nessa coisa assim, cara, eu matutando tudo aquilo. Uhum. Era uma infecção, era um dentista que tinha errado, e era uma infecção que tinha espalhado pela minha boca. Então era uma coisa meio, tipo, precisava operar aquilo logo, e o convênio não tava liberando, era um pepino meio... E naquela coisa toda ali, a gente meio brincando, e ele tava no Uruguai. Maravilha, né?
Mas tinha esse outro lado que era bom, pelo menos eu posso ficar doente. E aí eu pensava, nossa, se ele tivesse aqui, ele ia estar enfurecido com essa cadeira. Muito provavelmente, talvez tivesse ido dormir em casa. Opa, perdão. Muito provavelmente tivesse ido dormir em casa. Mas é isso, assim, então... E só um adendo aqui. Quando eu falei que você sempre bancou o ser diferente, não foi nem a questão do... de repente, bancar estar num relacionamento abusivo e ficar quieta sobre isso. Mas, assim, quem você se tornou hoje. Porque é uma coisa que eu vejo, né? Sim. De você falar. Você ser uma influenciadora que fala sobre as coisas difíceis. E é isso, e fala mesmo. Sim. Porque ainda mais mundo de influenciador, né? Muitas vezes é aquela coisa que você só pode mostrar o seu lado mais incrível, né? Aquela coisa meio plástica, assim. É uma loucura isso, né? Eu acho um saco, assim, né? É muito doido, né? Eu acho interessante, assim, eu fico tentando entender as pessoas, assim. É engraçado que as pessoas reclamam muito, né? Ai, porque os influenciadores, é tudo mentira, parará, mas consomem, né? E tem uma alimentação daquilo, né? E você vê as pessoas consumindo muito aquilo, né? Mas quando você vê as pessoas que falam a verdade, né? Se a gente vai olhar os nossos números, né? Nossos números são bem pequenininhos, né? As pessoas não consomem muito, né? O nosso jeito de... Mas quem consome... consome de uma maneira também muito verdadeira e muito leal e muito fiel. Eles são as pessoas que são muito fiéis, assim, né? E são muito queridas, são muito carinhosas, assim. É muito interessante. Assim, às vezes, uma vez eu tava num curso da Janaísa Viscardi, e aí ela pediu pra gente se apresentar, e aí uma pessoa falou: eu tô emocionada porque a Bruna tá aqui. Aí tinha outra Bruna na sala, né? E aí eu tava tipo assim, Aí ela, Bruninha, você! Aí eu, eu? E foi muito bonitinho, assim, né? O jeito dela se aproximar. E depois eu vi, nossa, né? Você, Márcia, não sei o quê. É muito carinhosa, né? E é isso, né? As pessoas são muito... É muito bonito, assim, ver o jeito. Porque o quanto é número também, que não significa nada, né? O quanto é comprar seguidor. As pessoas fazem isso. Então, doidado. Sabe? Mas eu quero entender como você decidiu levar as suas batalhas pessoais a público. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que eu sou a pessoa que... eu olhei, eu brinco assim, essa merda toda, tem que virar alguma coisa. Eu não sou a pessoa que acredita do tipo assim, este sofrimento vai virar algo positivo. Vamos comigo, eu sou coach agora. Vamos lá, vou lançar meu livro. Vou resolver a sua vida. 10 lições. Vamos lá. Entendeu? Com o sofrimento aprendi. Não sou essa pessoa. Não sou. Nada contra. Mas eu não sou. Nada contra é ótimo. Eu não sou essa pessoa. Então, mas eu vi que essa merda toda eu tinha que virar algo. E eu acredito em informação. E também eu passei por muita merda em mão de médico ruim. A verdade é essa. Porque tem profissional ruim em toda a área e médico também. Sinto muito se eles não gostam de ouvir, que vai ferir o ego, mas tem paciência. Tem fono ruim, tem médico ruim, né? Tô falando tem fono ruim porque eu sou fono. Então, tem médico ruim, e aí eu passei horrores em mão de médico. Tem uma coisa que a gente fala, né, que é o gaslighting, que é onde você é desacreditado, né? Tem esse termo em inglês, mas é uma coisa que é isso, você é desacreditado dos seus sintomas, né? Eles te tiram desse lugar. Né? Então, eu chegava falando, doença autoimune às vezes demora para mostrar a cara, que foi o que aconteceu comigo.
Eu demorei 1 ano e meio, mais ou menos, para ter o diagnóstico do lúpus. E aí você chegava lá nos médicos e falando, ó, tô com dor. E dor é uma bosta, porque eles não estão vendo. Então eles não acreditam. Então eu falo assim, estou com dor. Acham que é coisa da sua cabeça. É inferno isso. E eu sou a pessoa que eu não chego chorando. Eu não chego... Eu não sou. Eu chego assim, eu falo assim, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu tô com dor. E é isso, eu não chego esperneando, eu não sou essa pessoa. Uhum. E aí parece que é assim, né? Se você chega esperneando, você é histérica. E se você chega assim, você tá mentindo. Uhum. É basicamente isso. Então não adianta também chegar esperneando que eles vão te colocar em outro lugar. Vão te fazer esperar. Sabe? Então assim. E aí acontecia muito isso, e aí já tinha... E aí eu acredito que a gente tem que... Conhecimento é poder, assim. E o poder tá muito na mão... Uma coisa bem Foucaultiana, bem Foucault, assim, poder tá muito na mão deles, sabe? E aí eu acho que a gente tem que ter esse lugar de conhecimento também. O conhecimento não pode ficar só na mão dos caras. E aí, assim, a gente falou do Dr. Adriano, do Dr. Derrame, ele é alguém que democratiza conhecimento pra caramba, então a gente tem médicos, sim, que vão pra rede e democratizam conhecimento. Mas, assim, tem médico que ele finge que democratiza conhecimento. Outro dia, essa semana, eu vi e aí perguntaram pra ele, o que eu tenho que saber sobre o lúpus, tipo uma coisa que é importante eu saber pra eu desconfiar de lúpus. Resposta dele... até minha postura muda. Ele falou assim, isso tem que deixar pro médico. Aí eu olhei para aquilo e falei, puta que pariu. Não tem que deixar pro médico, sabe por quê? Porque nem toda pessoa vai conseguir acessar um médico que vai ter esse lugar de escuta. Então não, meu amor, não tem que ficar. Não tem que deixar pro médico. Eu tenho que ter conhecimento. Como se preparar para um eletrocardiograma? 1. Entenda quais equipamentos vão ser conectados ao seu corpo. 2. Entenda o que você vai sentir. 3. Remova suas joias e todos os outros acessórios. 4. Fique deitado e imóvel durante o exame. 5. Faça o retorno com o médico. Muitas vezes, quando a gente não ignora um sintoma, e a gente vai atrás de entender o que está acontecendo com a gente, mesmo que a gente tenha que passar por vários médicos, é aí que a gente consegue um diagnóstico, a gente consegue entender o que está acontecendo. Por isso que, sei lá, eu sempre digo assim, se o médico falou, não tem nada, você está sentindo alguma coisa? Porque você precisa se ouvir, precisa olhar para o seu corpo. E a gente começa a duvidar. Claro. A gente começa a duvidar. E tem sintomas que são esquisitos. Então, assim, o rash do lúpus, que é aquela coisa vermelha do lúpus, eu só realmente comecei a acreditar mesmo, porque eles começam a te questionar. E assim, né, quando meu reumatologista foi o 6º. Então, o jeito que ele conversa comigo, aí ele pergunta do rash, tá, mas... E ele só pergunta, tá bom. Mas tinha reumatologista que parecia um interrogatório policial. Ah, não, mas o rash do lúpus, não. Porque é isso. E te encara, sabe? E eu começava a questionar, até o ponto que minha pele ela inflamou de um jeito que aí formou lesão mesmo, que ela tava quase ferida. E aí, assim, eu fiz coisas para médicos acreditarem em mim, assim, eu tive uma coisa muito grave chamada intussuscepção intestinal, que é quando o intestino entra dentro dele mesmo. E o meu intestino, isso é muito raro, isso acontece com cachorro e com criança. Então, assim, ninguém achava que eu tava com aquilo. Eu tinha sintoma de que eu tava com obstrução. E aí eu comia, a comida não passava. Minha barriga estufava, eu sentia uma dor absurda e vomitava. Era esse o sintoma. Corria para o hospital. E aí, a partir do momento que eu tava em jejum, eu não sinto nada. Não tem comida. Aí eu ia pro hospital. Então, assim, para os médicos acreditarem em mim, eles tinham que me ver vomitando com dor, né? Então eu comia. Eu contava o tempo que eu levava para vomitar e eu comia para vomitar no pé do médico. Porque senão eu não ia acreditar. Então, assim, e aí, que loucura, que é isso? E ainda assim foram 4 vezes.
Eles não me internaram, porque eu sou alérgica a iodo. Eles faziam tomografia sem iodo, tomografia sem contraste, não dá pra ver nada. Eles tinham que me internar pra fazer uma ressonância. Enfim, o processo era esse, tá? Eles não fizeram. Mandaram pra casa. Isso daí pode dar óbito, tá? Porque vai necrosando o intestino, isso. Quando eu fui para Aí quando aí quando meu médico viu a situação, me pediu uma ressonância ambulatorial. Quando ele viu o laudo, ele me ligou. Ele falou, você tem acesso ao hospital tal? Eu falei, tenho. Ele falou, tá, porque você tá indo pra UTI. Eu falei, o quê? Ele falou, você tá indo pra UTI agora. Ele falou, não tem conversa. Ele falou, vai com mala. Eu fui com mala, internaram na UTI. Eu fiquei 10 dias em nutrição parenteral, porque eu tava desnutrida já. Tinha perdido 15 quilos assim, porque nada parava. A única coisa que descia pelo espaço que tinha no intestino era batata. Então eu tinha ficado quase 2 meses comendo batata. Porque ninguém, sabe? Porque foi piorando, né? E o intestino foi cada vez entrando. Porque como o intestino ia tentando mexer, ele ia piorando cada vez mais, ele entrando cada vez mais. E aí fiquei NPT, nutrição na veia. Então você para de comer tudo. E vai nutrição direto na veia. Eu faço aqui porque é aquele pique, né? Que é aquele catéter que é central, começa no braço e vai perto do coração. Fiquei 10 dias, na verdade, quase um mês na UTI. Depois da cirurgia continuei. E fiquei lá, nutrição na veia. E quando me abriram, tinha 10 intussuscepções. O médico era um senhor. Ele olhava pra minha cara e ele falava, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu olhava e falava, que bom, né? Eu falava, que bom. Aí ele falava, nossa, você deu sorte, você não perdeu 1 centímetro do seu intestino. Isso foi no intestino fino, né? E foi uma baita sorte, porque depois eu perdi todo o intestino grosso. Eu tinha todo o meu intestino delgado preservado. Então, realmente, foi muita sorte. Caramba. Por isso que eu falo que eu sou sortuda. Porque o povo fala, você é azarada. Eu sou azarada, não. Exato. Sou azarada, não. Então, uma baita de uma sorte. Exato. Então, né? E essas complicações todas, né? Que vão... Eu sempre falo, doença grave complica. Né? Então, essa foi uma das complicações que eu tive e tal. Nem sei, associação livre, né? Nem sei como chegamos. Uma vez, era Natal, 2010, e aí sim que eu descobri que eu tinha alergia à cereja, porque eu cheguei na casa da minha avó, tirei uma cereja do ponche, botei na boca, poucos minutos depois, virei para minha mãe e disse, um pouco bem inchada. E aí a minha mãe disse, tá, você tá um pouco rouca. E aí a gente falou, é melhor ir pra sala, porque tomar um remédio. E pra minha avó não se assustar. E aí eu fui pra sala e tomei remédio. Acho que ninguém devia fazer isso, porque eu não fui pro hospital aquele dia. E aí, tá bom. Eu tava tendo uma anafilaxia. E depois eu tomei a maior bronca do meu alergista, porque ele falou que eu podia ter morrido e que eu tinha que ter ido pro hospital. Mas por muita sorte, sou uma pessoa de muita sorte, no final deu tudo certo. Não, mas a gente estava falando de ser consciente em relação ao próprio sintoma. Isso. Então, e aí de chegar nesse rédeas. ponto, né, dessa, né, e eu sabia, né, isso da tomografia, e ainda assim, eu não tinha voz para falar, vocês precisam me internar para fazer uma ressonância. Mas você simplesmente não é ouvido. E mesmo eu tendo essa informação, mesmo eu estudando que nem uma maluca, mesmo eu sendo extremamente esclarecida, você não tem voz para peitar os caras. Não. E aí eu vou pra internet com meu intuito é esse. Que as pessoas tenham o mínimo de informação. Uhum. Então, assim, esse negócio da intussuscepção, nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Pois é. É uma coisa muito rara. Então, assim, e eu vou sendo muito... não querendo fazer alarde. E aí, assim, quando eu tenho um vídeo sobre intussuscepção, eu falo assim, olha, eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos. Mesmo para quem tem a síndrome, isso é extremamente raro. Então, não é para ninguém achar que tá com intussuscepção. Uhum. Mas se você tiver sintoma de obstrução intestinal, existe um exame que chama enterografia. Então, é importante entender o que está acontecendo com o teu intestino. Independente do que vai dar nesse laudo, eu preciso entender. Existe esse exame, que é um estudo do intestino fino e do intestino grosso. A gente precisa entender. Porque a gente tem uma questão, né, do colágeno, do tecido conjuntivo.
que vai afetar não só a pele, não só as articulações, mas afeta a parte de dentro, afeta a motilidade. Então a gente precisa entender. Informar mesmo, né? Então é Porque as pessoas não têm informação. acesso a isso, não sabem E desse de um exame. jeito que dá para entender. Porque assim não adianta nada, né? Então assim, eu tenho lá um vídeo sobre o FAM, que é um exame muito comum para quem tem doença autoimune, né? Os médicos pedem o FAM. Putz, o FAM é um negócio que a gente não sabe nem ler. A gente sabe lá, foi positivo. Aí ele só fala assim, não, mas boa parte da população tem, esquece isso aí. O que significa? Quando dá um exame alterado, esquece isso aí. Porque, pra mim, às vezes é importante saber o que é esquece isso aí. Às vezes eu fico E se é pra esquecer, por quê, né? Que alguém explique por quê. Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho 3 médicos que me explicam do porquê. E é isso. Isso é muito importante. É muito importante. Porque, às vezes, o acolhimento não é uma coisa bonitinha, não é fofo. Ele é uma explicação. Eu quero entender as coisas. É meu corpo, eu tenho esse direito. E aí eu acho que é isso. É direito. É Direito. meu corpo. Exato. É meu corpo e eu tenho direito de entender. Então, assim, e isso, e assim, o meu oftalmo, por exemplo, ele fala, eu tenho glaucoma por causa do corticoide. E aí, eu tenho inflamação o meu lúpus ataca sistema nervoso central e olhos. E eu veio aqui do ladinho, assim, já um vermelho, e eu comecei com dor. E aí eu virei pro oftalmo, falei, tá doendo, quando eu olho pra cima já tá doendo. Ele falou assim, olha, Bruna, eu vou valorizar a sua queixa. Ele falou, não vou esperar. Vamos entrar com colírio. Ele falou, pra que a gente vai esperar piorar? Ele falou, você já tá craque. Pra que a gente vai esperar? Que importante isso. Muito importante. Então, Bruna. é isso que é acolher, isso que é valorizar a pessoa. Então, assim, isso vai salvando o quê? A minha visão. Sabe? Porque uma inflamação repetida no olho, né? Então, são esses detalhes, assim. Eu tenho pneumocistose nos pulmões, que é um fungo no pulmão. Quem tem a imunidade normal, tem esse fungo, o corpo lida. Eu tenho imunidade prejudicada por causa do corticoide. E é outra coisa que eu sempre falo, gente, corticoide, pelo amor de Deus. Não é brincadeira. Eu tenho uma lista de coisa por causa do corticoide. Não toma como se fosse qualquer coisa, né? Eu tenho fungo no pulmão, eu tenho glaucoma, eu tenho diabetes, eu tenho osteoporose, eu já operei a catarata nos 2 olhos. Tudo isso só por causa do uso de corticoide. O uso de corticoide é orientada por médico, não fui eu que tomei, mas é isso. Foi pra salvar minha vida, foi. Mas deu tudo isso. E aí, tudo isso, os médicos estão tendo que eu falo assim, ó, problema de vocês aí, ó. Tendo que lidar. Vocês estão resolvendo, e eles estão resolvendo. Né? O Adriano tá resolvendo minha diabetes. Eu falo, quem cuida é você, ó. Toma que a diabetes é sua. E por aí vai. A gente vai resolvendo essas coisas. E então, essa coisa do fungo, quando eu começo, eu falo assim, eu viro pro meu infectologista, eu falo assim, não tô terminando as frases. Porque dá uma falta de ar. Antes de aparecer no raio-x, eu começo com um sintoma. Ele, opa, remédio. Eu já tomo profilático, mas ele aumenta a dose. E aí pronto, regride. Esse fungo mata. Ele salvou minha vida. Que lindo isso. Que bom. Então é isso. Assim, a escuta do médico salva a minha vida. E ele ter me explicado tudo isso, eu conhecer tudo isso, salva a minha vida também. Porque eu sei, eu falo com ele, ele me medica. E eu vou te falar. Esse infectologista trabalha no SUS. O médico que a gente tá falando, que é o Dr. Derrame, que tá nas redes, trabalha no SUS. Ele trabalha lá na minha cidade. Né? Ele trabalha num dos maiores hospitais, né, do SUS de Campinas. Eu tive uma questão de saúde e o médico que salvou minha vida, ele trabalha em hospital público. Então, assim, não é... É óbvio que eu escolher esses médicos é um lugar de privilégio, eu sei disso. Mas eu também sei que esses caras também estão salvando a vida de muita gente. Nesses hospitais, nesses ambulatórios, no SUS. Sim. E tem muita gente ruim cobrando R$2.000 a consulta. Tem muita gente ruim.
muito. E nem te ouve direito. Uhum. Agora, Bruna, como a gente é leve, a gente só fala sobre assuntos leves agora, Ah, a gente vai falar de fobia. adoro. Tá bom? Tem a geladeira das fobias aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu guardo todas as fobias do mundo aí dentro porque eu Uhum. posso usar depois, entendeu? Eu vou pegar e a gente vai falar sobre essa fobia. Tá bom. Nosocomefobia. Não faço a menor ideia. Isso aqui é medo de hospital. Eu acho que tem a ver com o que a gente tinha falado, né? De alguns médicos não serem tão legais assim. Ainda bem que eu não tenho, porque senão eu tava lascada. Porque eu falo que eu sou sommelier de hospital, né? Então, assim, conheço muitos já. Mas sei que muita gente que tem medo de hospital, medo de médico, medo de agulha. Uhum. Medo meu, pessoal desmaia, né? É, então. Mas me fala, você tem alguma fobia? Tenho, Hum. de anfíbio. É? De tipo ridículo, assim. Eu tenho uma história muito boa. Ai, conta, por favor. Ai, ridícula. Uma vez eu tava numa pousada. Aí eu falo, foi a vez que Jesus falou comigo. Porque eu ia botar a mão no corrimão. E eu olhei pra baixo da minha mão e tava a rã aqui, assim, ó. Aí eu tirei a mão, assim, gelei, assim, a minha alma. Aí eu pensei assim, eu subo, eu desço, eu subo, eu desço, eu subo, eu desço. Eu falei, eu vou subir, porque se eu descer, eu vou ter que passar por aqui de novo. Pensei rápido, subi correndo, mas eu comecei a tirar a roupa. Porque você acha que o bicho tá em você. Começou a ficar. Eu comecei a tirar a roupa e a chorar. Quando eu cheguei, eu comecei a vomitar. E aí, quando eu me olhei, cheguei no banheiro, eu me vi branca, bom, mais que eu sou, né? Vi pálida, e aí eu tinha ânsia. E assim, é isso, o corpo dá pau, assim, ó. E aí eu gritava palavrão. E era o quarto era o último da pousada. Eu sei que tinha muita criança. Eu falei, pronto, o que as crianças aprenderam? Uma de A a Z, assim. Puta que pariu. Ai! E era tudo junto, assim, era choro, ânsia de vômito, e era roupa saindo. Era ridículo. Ridículo. E é isso, não tem explicação. É O que que o sapo ia completamente fazer irracional, comigo? né? Porque fobia tem isso, de ser irracional, assim, é uma coisa que não vai te fazer mal. O que que aquela Sim. rã ia fazer comigo? E eu falava Então. assim, essa rã tá rindo de mim. Porque eu tinha aquela impressão que ela estava rindo da minha cara. Porque ela tem uma coisa meio assim, debochada. Ela olhou assim, Ela tinha um deboche. entendi. Foi o deboche, então. Tinha Pegou. um deboche, assim. Então, ó, me dá um negócio, sabe? De novo, Uhum, pega no corpo, né? uhum, é. Eu tenho problemas sérios, mas de hospital não, tá tudo bem. É. Então tá bom, né? Agora, Ainda bem. agora me fala. Olhando para toda a sua trajetória, qual você acha que foi a maior conquista da sua vida até hoje? Nossa, pergunta. Eu acho que a conquista acho que ter chegado até aqui inteira, sabe? Eu acho que eu me considero ter chegado. Acho que eu não tenho uma coisa meio do grande feito, assim. Eu acho que as coisas passo a passo, sabe? A cada coisa que vai passando, assim, Uhum. eu vou vendo, caraca, pô, né? Então, a penúltima cirurgia que eu fiz foi, né, a colectomia total, que é retirar todo o intestino grosso. Eu tenho uma ileostomia, que é a famigerada bolsinha de cocô. E eu vivo bem com ela, cara. Eu poderia fazer reversão, eu não quero. Uhum. Uhum. Eu não vou fazer essa reversão. E é outra coisa, eu banco isso, né? Eu falo, é bancar que eu tenho uma qualidade de vida que eu não vou fazer. Os médicos querem fazer. Eu falo, eu vou fazer reversão. Eu tô bem assim. Eu falava, não mexe com quem tá quieto. Eu sou uma paciente que não tem estudo, porque não tem outra igual a mim. Não tem ninguém com Ehlers-Danlos, com lúpus, que teve que fazer uma colectomia total. Não tem alguém assim. Uhum. Como não tem alguém assim, a gente não sabe o que esperar de mim. Eles vão meio assim. Eu faço reações muito inesperadas. O único remédio para imunodeficiência comum variável
a imunoglobulina humana, eu não posso tomar. Então, né, a gente tá aqui, eu tô sem máscara porque a gente tá distante, né? Até agora há pouco a gente tava conversando, eu tava de máscara. Sim. Eu sou uma paciente muito inesperada. Não mexe com quem tá quieto. E eu banco essas decisões comigo, com o meu corpo, peitando o médico. Então, eu acho que a minha conquista é essa. Ter feito essa construção de, tipo, de pegar e falar, cara, eu vou segurar e não vamos fazer. Mesmo sendo algo, né, que as pessoas têm uma má impressão. Elas que tratem na análise. Eu tenho uma Esse é o história problema que eu acho que delas. você vai gostar. Conta. De total, completo descontrole meu. Com a Conta. minha bolsinha de cocô. Eu tava um dia num mercado. E aí, uma mulher fechou o meu carro. Parei na vaga, porque pessoas ostomizadas são pessoas com deficiência. Uhum. E aí, eu tenho o papel pra vaga de estacionamento. E eu estava na vaga de pessoa com deficiência. Uhum. E aí, devidamente identificada com o papel. E aí, a pessoa foi lá e me fechou. Ela parou atrás, fechando a vaga. Mas eu já tava ocupando a vaga. Quando eu fui sair, não dava pra sair. Eu voltei pro mercado e falei, tem alguém não deixando sair. Ela, sou eu. Mas eu posso estacionar. Falei, tá, mas você pode tirar o carro então, por favor? Não, vou esperar, vou terminar minhas compras. E aí, começamos a discussão ali. E ela, não, vou terminar minhas... E ela ficou terminando as compras. E aquilo ali começou a me irritar. Começou a virar um negócio. E ela foi pro caixa, calma. Aquilo ali foi virando um negócio maior. Minha mãe entrou na discussão, começamos a brigar. Aí ela, mas eu tenho não sei quantos anos, eu sou uma pessoa doente, eu posso parar onde eu quiser. Aí a minha mãe, ela também é doente. Aí eu me irritei. Justo naquele dia eu estava com a bolsa transparente. Eu, em geral, uso a bolsa opaca, que não dá pra ver nada. Mas naquele dia, eu estava com a bolsa transparente. Eu saquei aqui, ó. E aí, quando você abaixa, assim, dá pra ver, né, o intestino pra fora. Eu só fiz assim. Falei, sabe o que é isso aqui? É o meu intestino! E a mulher? Ela fez assim. Aí a minha mãe falou que na hora. Eu pensei, ai, pronto, essa mulher vai morrer agora. Ela tirou o carro? Eu tive que esperar a mulher pagar as contas. Nem o meu intestino deu jeito. Depois ela foi me xingar no vidro. Ai, Bruna, não acredito. Aí mostrei os 2 dedos pra ela. Já tinha mostrado o intestino mesmo. Já tinha mostrado o intestino que era mostrar os 2 dedos, né? Mas sim, ainda temos essa história de total e completo descontrole. Eu acho que não é descontrole, não é muito justificável. Agora me fala sobre legado. O que você pensa, assim? Você pensa em, sei lá, no que você quer deixar? Porque assim, às vezes eu pergunto isso para as pessoas e tem gente que não costuma pensar, assim, em deixar alguma coisa. Pensa só em viver mesmo. Então, eu quero entender se você é uma dessas pessoas que pensa em viver, só viver, ou se pensa no depois. Não, eu acho que pelo adoecimento a gente entende que tem finitude. A gente entende a nossa própria finitude, assim. Isso fica concreto pra nós. Uhum. Ficou concreto pra mim muito cedo. A partir dessa história do dente, da infecção, deu esse, putz, vou morrer. Não. Eu até pensava, até que tem aquela coisa dos 27 anos, né? Uhum, E aí eu falei, eita, que quase não passei dos 27. Eu brincava. E depois eu tinha uma ideia do tipo, puta, não vou passar dos 30 aí, hein? E agora eu tô com 34. Agora eu não tenho mais essa ideia do prazo de validade, não sei até quando vou viver. Óbvio, ninguém sabe, mas eu antes tinha essa coisa um pouco angustiante. Uhum. Fui muito trabalhada em análise, Uhum. que não me permitia nem ter planos ou sonhos ou expectativas ou planejar viagens. Eu não conseguia fazer nada pro futuro. Hoje não, hoje eu consigo pensar em viver. Uhum. Né? Eu consigo planejar, pô, eu quero ir pra Nova York. Quero ver minhas peças em Nova York. Não sei quando eu vou ter dinheiro pra isso, mas quero ver minhas peças em Nova York. Então eu consigo planejar. Mas eu não sei se legado, mas eu consigo entender minha finitude. Assim, eu acho que eu não tenho muito essa ideia do que eu vou deixar. Eu não posso ter filhos biológicos, Uhum. mas também não tenho esse desejo de maternar.
Porque às vezes tem essa coisa do legado, né? De ser a prole, não ter esse desejo. Eu também nunca tive, assim, vontade de engravidar e eu já penso nos meus livros, né? Eu tenho desejo de escrever um livro, mas eu não entendi ainda de que lugar, porque eu não quero que soe inspirador ou motivacional, nem nada desse lugar. Mas eu quero ir nesse lugar, assim, tem 2 livros muito interessantes que são, se não me engano, um é de uma inglesa e o outro é de uma americana, mas esse lugar do adoecimento da mulher, do quanto é difícil a gente ser ouvida. Então eu tenho o desejo de escrever sobre isso, então talvez seja isso. Uma hora de eu conseguir, através da escrita, colocar o que é ser mulher e o que é adoecer, o quão difícil é se fazer ser ouvida enquanto mulher no adoecimento, assim. Talvez esse seja um desejo meu, assim, que eu acho que é isso, né? É um lugar de desejo, né? E o seu final triunfal? Escrever esse livro, publicar, quem sabe, pô, ia ser muito legal. Demais. Agora eu quero que você deixe o seu contato. Como é que as pessoas te acham? Meu Instagram é @bruna_m_martinovic, que na verdade é um C mudo, é Bruna M. Martinovic. Muito obrigada, viu? Eu adorei sua visita. Eu adorei estar aqui. Final da nossa sessão. Seres das trevas, tchau! Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Nossa analisante é uma influenciadora que usou suas batalhas para nos ensinar e dar valor ao que importa. Linda por dentro e por fora e dona de uma força que transcende o que tem explicação. Adeus, Bruna, e obrigada pelo seu inconsciente.